Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus, com o coração cheio de gratidão pelo cuidado, pela proteção. Mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades, é tão bom ter esperança em um Deus que é tão presente e que está conosco a cada dia. Eu louvo muito a Deus por isso, pelo dom da vida acima de tudo, que eu aprendi a valorizar muito, depois que já passei muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Estamos aqui para ensinar você, através da palavra de Deus. Não sou eu, gente, não é a minha voz. Deus está me usando simplesmente como instrumento para transmitir para vocês aquilo que é a palavra dele. Então nós vamos continuar aqui sobre o exemplo de Daniel. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Pai, alegres, felizes, por saber que não é impossível, Senhor. Que o mesmo poder que o Senhor deu a Daniel, o Senhor pode dar a cada um de nós se nós buscarmos ser fiéis a Ti no que diz respeito à saúde, à temperança. Pai, toma cada um de nós em Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos. Alguns têm tido lutas tremendas. Algumas pessoas têm tanta dificuldade em seguir neste caminho. Pai, alcança esses corações e coloca neles o querer e o efetuar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade, então, diz aqui o texto: hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental, faculdade intelectual, força física e longevidade depende de leis imutáveis. Nesta questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação das leis da natureza. Olha só, o Deus da natureza não vai interferir para preservar os homens da consequência da violação das leis da natureza. Então, se nós transgredirmos a lei da natureza, nós vamos sofrer as consequências. Há muita genuína verdade no adágio. O homem é o arquiteto do seu próprio destino. Conquanto os pais sejam responsáveis pela estampa do caráter, bem como pela educação e instrução de seus filhos, é ainda verdade que nossa posição e prestatividade no mundo dependem em grande medida de nossa própria conduta. Daniel e seus companheiros desfrutaram os benefícios de instrução e educação corretas logo nos primeiros tempos de vida. Mas essa vantagem tão somente não teriam feito deles o que foram. Chegou o momento em que deviam agir por si mesmos. Agora não tinha o papai, não tinha a mamãe por perto, né? Eles estavam numa cidade estrangeira, num lugar pagão, como escravos. Quando o futuro deles dependia da conduta deles, eles estavam sozinhos agora. Eles e Deus. Decidiram então ser fiéis às lições que lhes foram dadas na meninice. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, foi o fundamento de sua grandeza. O Espírito de Deus fortaleceu-lhes cada propósito, cada nobre resolução. Os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias, desta escola de preparo, deviam não somente ser admitidos no palácio real, mas também comer do alimento e beber o vinho que se serviam à mesa do rei. Em tudo isto, o rei considerou que lhes não estava apenas concedendo grande honra, mas assegurando-lhe o melhor desenvolvimento físico e mental que poderia obter. Né? Que privilégio comer da mesa do rei, do alimento que estava na mesa do rei. Né? Então parecia algo assim muito nobre, mas devemos tomar cuidado com os ardis de Satanás. Entre as iguarias que se serviam ao rei estavam a carne de porco e outros alimentos declarados impuros pela lei de Moisés e terminantemente proibidos aos hebreus como alimento. Aqui, Daniel foi colocado perante difícil prova. Devia ele apegar-se aos ensinamentos de seus pais sobre comidas e bebidas e desagradar o rei com a provável perda não apenas de sua posição, mas da própria vida, ou desconsiderar os mandamentos do Senhor e conservar o favor do rei, garantindo-se dessa forma vantagens intelectuais e as mais sedutoras perspectivas mundanas?
Ou seja, ele tinha dois caminhos, né? Ele tinha que tomar uma decisão e fazer uma escolha. E louvado seja Deus, porque Daniel não hesitou muito. Decidiu firmar-se em sua integridade, fosse qual fosse o resultado. Ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu acho lindo quando eu leio Daniel, né, no capítulo 1, verso 8, na minha versão diz assim: determinou ele no seu coração, né? Ele colocou esse firme propósito, não importa. E isso implicava o quê? Em morte, porque ele estava desobedecendo, desacatando uma ordem direta do rei, mas não importava, eu vou obedecer a Deus. Eu não vou comer, eu já decidi no meu coração que eu não vou me contaminar com nada disso. E se para isso eu tiver que morrer, então eu morro, mas eu não vou desonrar o meu Deus. Eu acho muito lindo, eu acho lindo quando eu leio isso. E eu peço que Deus nos dê essa mesma força, nós vamos precisar dessa mesma conduta que Daniel teve, nós vamos precisar nesses últimos dias, não só a respeito da alimentação, mas no que diz respeito a tudo sobre a nossa vida cristã. Termos firme propósito, sabermos que Deus que nós servimos, e não importa se tivermos que dar a nossa vida, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, se for necessário morrer, que morramos, mas morramos sendo fiéis ao nosso Deus. Que Deus te dê essa força que deu a Daniel, que Deus te dê esse poder que deu a Daniel. E sabemos que isso só será possível mediante busca contínua no Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe o teu dia. Em nome de Jesus, um beijo muito grande no seu coração.